pessoal, continuando aqui a herança do grupo sanguíneos, agora falando de fator Rhesus ou fator RH. Após a descoberta do sistema AB0, descobriu-se também que existe outra proteína no tipo sanguíneo, na espécie humana, né, que gera a reação antígeno-anticorpo. Essa proteína foi descoberta em macacos do gênero Rhesus. Hoje em dia nem existe essa classificação mais, mas o termo ficou fator Rhesus, refere-se a uma proteína. Hoje em dia a gente utiliza mais o termo RH. Então, fator RH é uma proteína presente nas hemácias. Então, a gente tem assim, ó, na população humana nós temos pessoas que têm essa proteína nas hemácias. Nós vamos falar que elas são RHs positivos, RH positivo, lembrando que ela tem a proteína, tá? E pessoas que não têm, a gente vai chamar de RH negativo. Então, bem mais simples. Ou tem ou não tem. O grande problema aqui é o seguinte, ó, se uma pessoa é positiva, quer dizer, ela tem a proteína RH nas suas hemácias e recebe sangue de uma pessoa negativa, ó, o sangue dessa pessoa que está chegando aqui, ó, isso aqui está indicando que não há proteínas diferentes, não há fator RH. Então, negativo pode doar para positivo. Agora, presta atenção. Se ocorrer positivo para negativo, ó, tá chegando uma proteína, que é o fator RH, que essa pessoa não tem. Sendo assim, ela vai entender que esse sangue é um antígeno e começa a produzir um anticorpo, que a gente vai chamar de anti-RH. Só que essa produção ela é bastante demorada, então na primeira doação não gera um grande problema. Aqui o problema ocorre na segunda doação. A segunda doação, o anti-RH já está pronto e pode reagir. Então a segunda doação não pode ocorrer, beleza? Então, no caso do nosso organismo, lá no fator AB0, os anticorpos anti-A e anti-B, eles são produzidos assim que a gente nasce, tá? Então, ele já está na corrente sanguínea. O anti-RH, ele é produzido depois que a pessoa é exposta. A gente fala que ela foi sensibilizada. Foi sensibilizada, conheceu a proteína fator RH, ela produz anti-RH. A segunda doação dá problema. Entenderam? Então, a gente vai analisar isso aqui, ó, como análise para doação de sangue, tá bom? Então, ó, pessoas que é RH positivo, o genótipo, vou colocar assim, ó, genótipo, ou seja, os genes que codificam isso, a gente pode representar assim, ó, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Há livros que gostam de usar a letra D, Dzão, Dzão, ou Dzão, Dzinho, tá bom? Pessoas que são RH negativo, ela tem dois genes recessivos, Rzinho, Rzinho. Tá bom? Então, além da gente analisar agora o sistema AB0, a gente vai utilizar o fator RH. Por exemplo, aprendemos que AB seria um sangue que seria um receptor universal. Agora depende, ó, se ele for um AB, por exemplo, negativo, ó, ele pode receber qualquer tipo de sangue? Qualquer tipo de sangue negativo, porque se entrar sangue positivo aqui, ó, vai gerar reação no sistema RH. Ah, mas ele pode, com relação ao sistema AB0, ele pode receber qualquer sangue. Sim, mas com o sistema fator RH já não é a mesma análise, né? Então, toda vez que você for analisar, AB é um receptor universal? É. AB é um receptor. AB negativo é um receptor universal? Não, não é, porque o negativo não pode receber de positivo. Ah, então quer dizer que o AB positivo pode receber qualquer tipo de sangue com relação ao sistema AB0, e qualquer fator RH, sim, ele pode receber tanto positivo quanto negativo. E qualquer tipo de sangue, AB, ok? Então, a nossa análise do que é um receptor universal ou um doador, por exemplo, O é um doador universal, sim. Se ele for O negativo, ok? Se ele for O positivo, ele não pode doar para negativo. Então, se a gente for analisar com relação ao fator Rhesus, fator RH, nós temos que analisar o positivo e o negativo. Lembrando que negativo pode doar para positivo, mas positivo não pode doar para negativo, ok? Beleza, sendo assim, nós temos a análise de uma doença que é uma incompatibilidade do sangue da mãe com o sangue do filho. A gente chama essa doença de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Ela acontece quando a mãe, vou colocar aqui, ó, a mãe, e eu vou colocar mãe porque ela está gestante nesse caso, tá? Ela é RH negativo, ou seja, ela não tem a proteína fator RH. Está gestante lá do seu primeiro filho, e o seu primeiro filho, ele é RH
positivo, ok? A mãe manda nutrientes, manda oxigênio, entre outros, para o filho. Negativo ou positivo aqui não tem muito problema. O problema é que no parto desse primeiro filho ocorre uma mistura do sangue do filho com o sangue da mãe. Então, pela primeira vez lá no parto, a mãe conhece o fator RH, tá? Essa proteína que ela não tem. E lentamente ela produz o anti-RH. Demora muito tempo essa produção, quer dizer que esse filho já nasceu, já está saudável, tá? Mas o segundo filho, se ele for RH positivo, a mãe pode enviar o sangue lotado de anti-RH e destruir as hemácias do segundo filho. Então as hemácias transportam oxigênio, então a criança vai ter uma série de problemas com a falta de oxigênio no organismo, ainda na fase embrionária. Então pode ocorrer até abortos espontâneos devido a essa destruição de hemácias. É comum que quando a criança tente aí sobreviver a essa condição, esse anti-RH sendo lançado lá, ela libere uma célula que é precursora das hemácias, ou seja, uma célula que vai formar hemácia, tá? Uma célula que é utilizada para a produção de células sanguíneas, é chamado de eritroblasto. É uma célula que não transporta oxigênio como as hemácias, então a criança vai ter uma série de problemas de insuficiência de oxigênio, ok? Então, pode nascer com uma série de problemas. Um dos efeitos disso aqui é quando a criança nasce com a falta de hemácias e ela começa a liberar uma substância chamada de bilirrubina, que é a substância amarelada na pele. Aí ela nasce com icterícia, que é a pele amarelada, né? Enfim, aí tem tratamentos para isso, tá? Então pode ocorrer aborto espontâneo, pode provocar problemas no desenvolvimento, tá? E a doença é chamada de eritroblastose fetal. Então a doença acomete somente o segundo filho, beleza? Pode acometer o primeiro se a mãe já tiver recebido sangue errado, positivo. Então ela tem anti-RH. Mas se não recebeu, foi a primeira vez que ela viu RH positivo, foi durante o nascimento do primeiro filho, o segundo filho é que sofre com a doença. Obviamente isso aqui só é possível se o pai for RH positivo, beleza? Se o pai for positivo, a mãe negativa. Temos uma solução para isso? Temos, tá? Quando o médico vê que a mãe é negativa e o primeiro filho é positivo, ele vai indicar uma injeção que ela toma durante o parto ou após o parto, tá? Para destruir os anti-RH. Então essa injeção ela é normalmente um procedimento bem comum hoje em dia, tá? Destrói os anti-RH e quando ela tiver o segundo filho na mesma condição, é como se fosse o primeiro, não vai gerar essa reação, beleza? Valeu, pessoal, até mais!